Hebreus capítulo 2, nós vamos falar aí a respeito da segunda parte deste capítulo, tá? A gente já observou aí no vídeo anterior de que o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está aí centralizando a pessoa de Jesus. Quando eu digo centralizando, porque infelizmente muitas pessoas não centralizam, não colocam Jesus no centro, não colocam Jesus no lugar que é dele, né? E aí, quando nós observamos isso, ao ler as Escrituras Sagradas, o nosso intuito é buscar no Espírito a revelação da pessoa de Jesus, tá? Então, aqui, só para a gente reforçar o verso 9, a gente observa aqui a leitura, porém vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, já foi explicado aí a questão da estrutura. Jesus não veio como um anjo, Jesus veio em corpo humano, e por ele vir em corpo humano, ele sofreu. Então, por isso que está aqui, ó, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Esse verso 9 é um versículo aí bem importante, porque demonstra aí o plano de Deus, o plano de salvação, e demonstra de uma forma clara que pela graça, se eu substituir a palavra graça pelo seu sinônimo, favor, então pelo favor de Deus. Então Deus nos fez um favor. E que grande favor foi esse, tá? Então daí, quando a gente faz aí o uso do sinônimo de uma palavra que tem o mesmo significado, a gente já derruba todas aquelas teses que o pessoal aí se preocupa muito, com medo de falar da graça, do favor de Deus, com medo de estar liberando o pecado, tá? Falar da graça não libera pecado. Falar da graça significa mostrar a verdade da palavra, e na verdade da palavra Deus nos fez um favor. Óbvio que o significado da palavra graça e favor é muito pequeno para aquilo que o Senhor Deus propôs para a humanidade. Deus ele estendeu o seu braço, e no caso aí, o seu braço tem um nome chamado Jesus. Então Jesus ele provou a morte no lugar de cada homem. Agora entenda que aqui existe um contexto e daqui alguém pode criar uma heresia, dizendo assim, olha, então Deus morreu já por todo mundo e todo mundo está salvo. Não é isso, tá? Então existe um contexto. Aqui o texto ele está mostrando que Jesus ele foi feito como ser humano, e aqui está fazendo uma comparação com os anjos. Então, Jesus, ele é acima dos anjos, mas ele, quando esteve na Terra, fisicamente, ele esteve em uma estrutura que nós conhecemos que seja um pouco menor do que os anjos. E essa estrutura era uma estrutura que passava por sofrimento. Ele enfrentou a morte, e aí, no caso, ele provou a morte no lugar de cada homem. Agora o verso 10. Porque convinha a ele para quem são todas as coisas. Convia a ele quem? A Jesus. Então, nas cartas, quando diz a ele, por ele, está apontando para Jesus. Para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória. Então, Jesus é o primogênito, e no caso aí, por conta do que Jesus fez, ele leva muitos filhos ao Pai. Então ninguém vai por mérito, ninguém vai por bondade. Todo mundo vai pela graça de Deus, onde o plano foi a vinda de Jesus e a sua ressurreição. E aí no caso aqui, ó, a gente observa aqui, ó, anunciarei o teu nome a meus irmãos no meio da igreja, cantar-te-ei louvores. Então, mais uma vez, reforça a questão do nome de Jesus. E aí, no caso,
a gente observa aqui, ó, que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Então ele se fez igual ao ser humano. E por conta do plano, por conta do pagamento da exigência da lei, ele, Jesus, destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então aquilo que Adão e a Eva fizeram, de passar a sua autoridade e experimentar a morte espiritual, o diabo passou a ter essa legalidade. Essa legalidade agora ela foi retirada por conta do plano executado por Jesus, plano de salvação, tá? E livrasse aqueles por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então aqui, ó, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Então, Abraão, ser humano, descendente de Abraão, Abraão conhecido como o pai da fé, e aqui mais um cumprimento das escrituras sagradas e promessa feito sobre Abraão, então, semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha que ele fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus. Então, aqui, novamente, falando da estrutura humana de Jesus, ele enfrentou provações, ele foi tentado, mas ele não pecou. E ele, na estrutura humana, ele pôde aí saber, sentir, pensar o que é que um ser humano passa quando ele, então, é tentado ou quando ele é provado. Então, aqui, ó, porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pôde socorrer aos que são tentados. Então, Jesus, ele conhece a dor humana. Jesus conhece aquilo que é uma provação, tá bom? Deus te abençoe aí sobre o finalzinho desse vídeo, do capítulo 2, e a gente segue para o capítulo 13 e 4.